Prontinho para mais uma lição Betel, lição 11, a relevância do discernimento. Olha, eu sou o Aguinaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí, nós estamos aqui sempre batendo um papo, fazendo, deixa eu ver a hora, um resumo sobre a lição bíblica. É uma sinopse de 30 minutos aí, no máximo, a gente nunca tenta passar, mas às vezes passa, às vezes vai menos, mas é mais ou menos isso aí, tá bom? E eu quero lhe pedir que, se você não for inscrito, de repente tu entrou aí, não deixe de se inscrever, dar o seu joinha aí, acionar o sininho para você receber as novas notificações, tá bom? Que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida. Qual é o texto áureo dessa lição? O texto áureo dessa lição diz que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele dá liberalmente e não lança em rosto, e isso ler-se-á dado. Tiago 1:5. A verdade aplicada, precisamos da constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. Quais são os objetivos da lição? Ensinar e discernir entre o certo e errado, mostrar como a hipocrisia é cega e injusta e destacar a santidade e a riqueza do Evangelho. Bom, o texto de referência é Mateus capítulo 7, versículo 1, 2, 3, 4 e 5, que é o texto aí, não julgueis para que não seja julgado. Vou anotar a hora aqui pra gente. Deixa eu beber uma água aqui. Discernindo entre o certo e o errado. Bebe água, água é importante. A água física, o H2O, e a água espiritual. Isso aí é vida para o corpo e vida para o espírito. Discernindo entre o certo e o errado. Julgar ou não julgar? Eis a questão. E é sobre isso que nós estaremos falando nessa temática. Não julgueis. Não julgueis. O tópico 1. Jesus dedicou um espaço considerável para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia. Fala-se aqui dos fariseus, saduceus e os outros eus que está habitando em nós. Esses eus que habitam em nós, eles são os problemas seríssimos na nossa vida. Acho que foi por isso que Deus, quando mandou o povo entrar em Canaã, ele falou para eles que eles matassem todos aqueles habitantes. E quem eram eles? Os heteus, amorreus, perizeus, os zeus da vida que habitava ali. A ordem de Deus até hoje é para nós matarmos os zeus. Deu para entender o trocadilho? Olha só. A ordem de Jesus de não julgar os outros pode ser a mais amplamente citada de suas declarações. O que acontecia com os fariseus? Os fariseus, quando eles tinham que olhar para o erro do outro, eles olhavam com a lupa de aumento. E automaticamente eles não faziam uma avaliação de si. Eles tinham esse hábito de fazer essa prática com a lupa do aumento para ver o erro do outro. Mas, quando era o caso deles, eles nem enxergavam. Julgar ou não julgar. Se a gente lê João, capítulo 7, versículo 24, diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então nós vamos analisar esse contexto aqui para a gente poder entender que a forma, na verdade,
de que Jesus fala, a proibição de não julgar, o que Jesus está falando é um velho hábito que nós temos de fazer críticas ferinas e duras. É isso que Jesus está condenando. Não é a faculdade de analisar as coisas e chegar a um denominador comum. O que Jesus está dizendo é que eles tinham o hábito de serem críticos ao extremo, sem analisar a sua própria vida. Por isso que Jesus fala assim, vocês estão olhando o cisco no olho do irmão e não analisando a trave que está no seu. Nós vamos ver isso aí mais para frente. Mas, por exemplo, se a gente fala, não, irmão, você não pode julgar. Se Martinho Lutero não olhasse de maneira correta as doutrinas das quais ele foi contra, se ele não fizesse um julgamento com análise correto daquilo que estava acontecendo, ele jamais se levantaria para se opor a tudo aquilo ali. Então, quando Jesus fala a respeito de João 7:24, para que julgue segundo a reta justiça, ele não está se referindo à difamação e à calúnia dos fariseus, mas sim a um julgamento no sentido de provar, de examinar, de discernir e de se posicionar contra o erro. Nesse quesito, nós temos que fazer o juízo examinando e se opondo. Esse é o papel nosso, para a gente não poder fazer uma salada mista e isso ficar bem claro dentro das nossas aulas. Até porque se alguém levanta um texto desse aqui, não julgueis para que não seja julgado. Pronto, se a gente não tiver noção, a gente usa o texto e alguém vem, mas a Bíblia manda julgar. Qual a diferença desses dois sentidos? Tá bom? Fica atento com isso aí. Quem julga será julgado? Sim, se a sua justiça, se o que te leva a julgar são critérios aonde você está acusando e difamando, aí é a lei da semeadura. Aquele que com a espada fere, será ferido com a espada. Lembrando sempre que o seu telhado é de vidro, então faça análises criteriosas para você, para eu, para nós chegarmos a uma conclusão daquilo que nós estamos observando. Se a nossa crítica for para automaticamente diminuir as pessoas para nos promover, isso é totalmente contrário à dinâmica do reino de Deus. Por isso, não julgueis. Vamos lá. John Stott nos diz que a ordem para não julgar não é uma experiência para ser cego, mas antes um pedido para ser generoso. Jesus não nos pede que deixemos de ser homens, suspendendo o nosso poder de crítica que ajuda a nos distinguir dos animais, mas que renunciemos à presunção, à ambição de ser Deus, arvorando-nos em juízo. Então, primeiro, o bom senso é muito importante nessa causa, tá bom? Vamos lá. O autocontrole no julgamento. O texto indica que a prática de Jesus, que Jesus proíbe, era habitual e se realizava entre os judeus. O que Jesus está proibindo ali é porque os fariseus eles tinham esse hábito de constantemente levantar falso testemunho. Eles fizeram isso do próprio Jesus. Esse homem, ele come com pecadores. Logo nas entrelinhas,
esse homem é um pecador. Esse homem não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele sabia quem é que está enxugando os seus pés. Então eles viviam fazendo um juízo da pessoa de Jesus e da pessoa dos seus discípulos por uma intenção de difamar, de ridicularizá-los. Quase que não saiu quase uma língua estranha. Mas a intenção deles, no juízo, era um juízo difamatório, mentiroso, hipócrita. É isso que Jesus está falando. Você ouve uma coisa aqui, aí você não analisa e sai vendendo aquela ideia. Sai difamando aquilo ali porque você ouviu. Muito cuidado com isso. Agora, se você sabe de uma coisa que está errada e você precisa se posicionar a favor do certo, bom, é isso aqui, João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Eles julgavam pela aparência e pelo senso crítico e difamador que eles tinham. Sempre nós vamos ver se uma crítica, se um juízo, ele foi coerente, ele foi com senso de justiça, esse juízo é válido e ele vai estar incluído aqui no não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Vamos nós. O 2 diz, discernindo a natureza das coisas. Discernindo a natureza. Jesus nos ensina que os homens só podem ver o exterior e, portanto, não pode entender o que está na mente e no coração do homem. Aí cita aqui Samuel. Samuel, quando vai ungir os filhos de Jessé, ele vê por fora, ele vê o estereótipo, se encanta com o que está vendo, com a cena que está vendo. Todavia, aquela cena ali era ilusória, era só casca, miolo não era nada legal. E como Jesus, como Deus não se importa com casca, ele se importa com miolo, ele viu o miolo e disse, nenhum desses aí me serve porque o miolo não é bom. Tem um ainda, quando chamou é esse aí, porque esse aí pode não ter casca que chame a atenção, mas o miolo é de excelência. Graças a Deus por isso. O arqueiro e a trave. Bom, John Stott nos diz que a trave descrita por Jesus se refere a um pedaço comprido de madeira lavrada que se usava na estrutura de um prédio. Era algo exposto, ele tanto servia para fazer uma base, para você dar sequência, servia para você fazer uma base onde você iria se orientar no fechamento das paredes e de um prédio. Quem estivesse atrás dessa madeira não poderia ver, nem determinar precisamente a verdadeira natureza das coisas. O arqueiro era uma lasquinha ou um pequeno cisco. Tanto o homem que estivesse atrás de uma trave quanto que tinha um cisco estavam impedidos de ver corretamente. Bom, essa trave, ela vem do grego carfos. Carfos é o cisco. Cisco é carfos, que é pode ser um pedaço de palha, um grão, uma lasca de madeira que está na sua vista. Pode ser inclusive uma lasca da trave que atrapalha a sua visão. E a trave é o docon, que é um pedaço de madeira de tábua que faz a base das travessas da viga de uma prancha, uma estaca que ressalta grotescamente do olho. É algo que
tem uma visibilidade. É possível que Jesus estivesse citando um provérbio semelhante a esse, daquele que se você está olhando, vendo a trave, vendo um cisco quando você tem uma trave. Você está analisando o problema lá, menor, e o seu é muito maior. Você está olhando para lá com a lupa de aumento. Com a lupa de aumento. Você está criando coisas para muitas das vezes difamar e prejudicar alguém. E mais ou menos o que ele fala, o que eu falei antes, cuidado que o seu telhado é de vidro. Mas eles tinham essa condução e Jesus os chamou-os de hipócritas. De hipócritas. Vencendo a hipocrisia. A hipocrisia consiste em duas coisas. Não reconhece o seu próprio pecado, que é maior que o pecado alheio, e depois finge a justiça ou interesse espiritual. É o fato de espiritualizar as coisas que muitas das vezes Deus não mandou. Então muito cuidado quando as pessoas falam para você, isso é de Deus, é de Deus. Quer ver um fato que eu vou ler aqui? Que a gente às vezes se deixa levar quando alguém fala assim, não, é de Deus. Nem sempre, nem sempre. Presta atenção aqui que às vezes a intenção é até boa, mas pode ser que alguém fale para você e você respeita essa pessoa. Todavia, olha o que diz 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7 vai falar a respeito de Davi quando ele tem a intenção de poder construir o templo de Deus. E ele fala assim, Natã, o homem respeitado da época, o profeta, que já havia advertido a Davi, quando Davi fala para ele, veja que eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus mora no meio de cortinas. Olha o que Natã diz para ele. Por quem é que não vai acreditar em Natã? Mas aqui acende um sinal para nós. E disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Ponto. Porém, mais abaixo, porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e dize tu ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, porventura edificarás tu uma casa para mim, para que eu habite nela? Enquanto ao contrário, em casa nenhuma habitei eu, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel para fora do Egito até este dia de hoje, mas tenho andado para cima e para baixo em uma tenda, em um tabernáculo. E todo lugar que eu andei para cima e para baixo com todos os filhos de Israel, porventura falei eu alguma palavra a algum dos juízes e das tribos de Israel, a quem ordenei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Olha só, Natã disse para Davi, não, faz o que está no seu coração, porque Deus é contigo. Deus chama Natã naquela noite e fala assim, Então esse negócio assim, faz porque Deus é contigo, e a gente acredita. Não, faz, muito cuidado com isso aí. É o que nós temos visto aqui, muitas das vezes, as pessoas tentam nos incentivar de algo falando que é de Deus, quando não é de Deus. Todo cuidado é pouco para a gente não ser, para não ser nos dado uma palavra que possa nos ser de incentivo humano, ou de alguém que a gente respeita. Aqui veio de Natã. E Deus falou, não, ele não vai fazer nada. A gente ficar atento nisso aí, saber julgar aquilo que nós estamos ouvindo. Nós estamos falando aqui por julgamento. Se Davi tivesse julgado direitinho o que Natã falou, mas aí entra o tom da espiritualidade. Quem falou foi Natã. Por que eu vou duvidar? Não, quem falou foi o pastor fulano. O pastor é homem de Deus.
Natan era tido como uma pessoa de Deus, respeitadíssima. Então acende aí um radar aí que faça uma captação melhor das coisas, hein? Para a gente não ser enganado aí por palavras de homens em nome de Deus. Porque eu não posso julgar. E aí a gente vai criando pessoas mimadas, bebês na fé, nenês na fé. E fica difícil. A gente tem um crescimento que a gente interpreta tudo errado. Às vezes as pessoas enganam a gente. Quero citar uma frase aqui de Agostinho de Hipona, século IV, que eu gosto muito. Que a tua palavra seja o meu mais puro prazer. Não deixe que eu me engane nelas, nem que eu engane com elas. E a hora está indo embora. Vamos lá. Vencendo a hipocrisia, muito cuidado com isso aí. Você, professor, não seja hipócrita, fala a verdade para os seus alunos, porque uma vez que ele descobrir que você mentiu a vida toda para ele, por melhor que você seja, você vai perder todo o seu crédito. O perigo de não ter discernimento espiritual. Está dentro daquilo que nós falamos antes. Era o que faltava em Davi quando ele ouve a palavra. Jesus aborda um problema no extremo oposto do julgamento hipócrita. A ingênua aceitação das pessoas sem discernir suas verdadeiras origens. Embora os crentes estejam impedidos de julgar os outros a partir das motivações erradas e sem critérios bíblicos. Analise isso aqui com bastante detalhe, porque isso aqui é importante. E isso pode desconfigurar o seu ensino. Tá? Então, lembre que você lá no início tem uma parte aqui, que dependendo do que você falar no início, aqui pode desfazer tudo que você ensinou antes. Tá bom? Então vamos lá. Discernindo entre o digno e o indigno. O 3. Neste último ponto, Jesus se vale da figura da linguagem para ensinar aos seus discípulos que as coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem, ou seja, não têm a capacidade para apreciar os valores espirituais. Os cães do Oriente, segundo Albert Locke, ele nos diz que os cães selvagens e rosnadores que se voltam e mordem a mão daqueles que se alimentam, os cães do Oriente são mais selvagens e vivem mais uma matilhas do que nossos cães domésticos. Alimentam-se de carniça e lixo e são mais sanguinários do que os do Ocidente. O que Jesus está querendo falar isso aqui a respeito dos cães? Né? Ele está usando aí de maneira metafórica, ele vai falar do cão, ele vai falar do porco, que ambos são animais imundos para o judeu. E você pegar algo precioso e jogar para quem rejeita deliberadamente, como os fariseus rejeitavam, é essa ideia que você pega algo precioso e joga para um cão, para ele aquilo não tem valor. Você joga algo precioso, uma pérola que parece uma ervilha, e joga para os porcos, aquilo para ele não tem valor. Ele vai pisar naquilo ali. Ele vai pisotear naquilo ali. Então não faz sentido para eles. Jesus está falando assim, você pega o evangelho, para quem está debochando do evangelho, é como se ele estivesse pisoteando o evangelho. O Mateus capítulo 7, né? Capítulo 7, Jesus vai fazer essa abordagem a respeito dos cães e dos porcos. As pérolas aqui são consideradas as mais preciosas de todas as joias e passaram a simbolizar a preciosidade da verdade. Então você pega essa preciosidade da verdade, né, do evangelho, e joga para quem não quer, isso se torna sem sentido.
Não deis aos cães os que é santo. Ele está fazendo um trocadilho aqui de como você pegar a carne de um sacrifício oferecido ao Senhor e jogar aos cães. É você pegar um pão, por exemplo, lá do altar que o sacerdote trocava toda semana e dar para um cão comer. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Ou seja, aqueles que não querem não querem as coisas de Deus, mas de repente querem se beneficiar delas. Por quê? Se você joga uma carne para um cão, você pega uma coisa do sacrifício lá e joga lá. Ele vai e come. Mas pela lei é considerado um animal imundo. Não deveria estar ali. O que Jesus está querendo falar e nos ensinar? Que há pessoas que eles se beneficiam do que é santo, mas vivem como hipócritas. Não deis aos cães o que é santo. Que eles vão comer, todavia, eles não vão ter vida santa. Eles são hipócritas. Eles não vão ter vida com Deus, mas eles querem os benefícios que as coisas de Deus lhes dão. Não lanceis aos porcos as pérolas. É você investir em quem não quer te ouvir, em quem escarnece de você. Porque isso será motivo deles pisotearem aquilo que estão recebendo. Então isso aí é a preciosidade da palavra que tem aí o seu limite para ser entregue. Não quer? Tito 3,10 diz assim: ao homem herege, depois de uma ou duas vezes admoestado, evite-o. Por que você vai entrar em conflito? Evite-o. Você admoestou? Você julgou e viu que ele estava errado? Na crítica de examinar e de discernir que ele estava errado? Você advertiu? Fez certo? Ele não quer? Uma ou duas vezes? Evite-o. Esse é o nosso papel. Tá bom? Que essa aula seja uma aula esclarecedora, iluminadora, e que o Espírito Santo possa abrir a cada dia o nosso entendimento para nós entendermos essas verdades do Evangelho. Tá ok? Deus abençoe a sua vida ricamente. Professor, vá orando a Deus para que Ele possa te possuir e te encher da graça dele nesse momento aí de lecionar e todos os momentos da sua vida. Um grande abraço, fica com Deus, boa aula, fome de Deus, fome de palavra e vida na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida, meu amigo, meu irmão, minha irmã, professor, professora, superintendente. Deus esteja com vocês. Grande abraço, até a nossa próxima aula.